Amém, meus irmãos? Diga para alguém que está do seu lado aí. Eu não costumo fazer isso, mas hoje eu estou com vontade. Então diga para esse irmão que está no seu lado: quebrado, mas na mão de Deus. Diga bem forte para ele: quebrado, mas na mão de Deus. Jeremias capítulo 18, verso 1 até o verso 4. Hoje eu vou fazer que nem o Feliciano, segura o lencinho, porque hoje você vai fazer biquinho para chorar. Jeremias 18, 1 ao 4. Aleluia, Deus tem uma palavra ao nosso coração. Essa palavra há alguns dias está ardendo na minha alma. Nós compartilhamos alguma coisa na congregação do Solemar no domingo. Ontem ali na casa do nosso irmão João e Helena, e também de forma muito rápida na nossa vigília de oração. Então há alguns dias essa palavra está ardendo no coração: quebrado, mas na mão de Deus. Quantos acharam? Digo amém. Quem trouxe Bíblia, diga amém. A palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém? Sente por bondade, meus irmãos. Em algum momento da vida, nós experimentamos quebras, tais como frustrações, falhas, pecados ou perdas. O interessante desse texto de Jeremias, capítulo 18, verso 1 até o verso de número 4, é que a quebra aconteceu estando o vaso na mão do oleiro e não fora dele. E é melhor estar quebrado na mão dele do que quebrado distante dele ou longe dele. E quando nós estamos quebrados na mão dele, não significa que vamos ser descartados ou que estamos descartados. Esse texto em questão é uma parábola do Antigo Testamento, sendo que o Antigo Testamento tem algumas parábolas, e nós podemos elencar pelo menos 3 lições contundentes da ação de Deus e da sua obra em nossas vidas. Primeiro, nossa submissão a Deus como aquele que molda tanto o nosso caráter quanto o nosso serviço para Ele, vai determinar em grande parte o que Ele pode fazer através de nós. Jeremias 18:6 diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Segundo, a falta de profunda dedicação a Deus da nossa parte pode estorvar seu propósito original em nossa vida. O verso 10 do capítulo 18 de Jeremias destaca a respeito disso. E terceiro, Deus, se quiser, pode mudar os planos em relação à nossa vida. O verso 4, não pode fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Quando nós olhamos para esse texto e nós vemos a soberania de Deus, ou Deus, na sua soberania dirigindo os passos de Jeremias, para que ele veja o trabalhar do oleiro, representado através da casa
do próprio oleiro, como também das rodas e do vaso. E Deus vai revelar a Jeremias o propósito que ele tem com a sua própria nação, com o seu próprio povo. Então Deus pega a Jeremias, Deus toma a Jeremias para ver a fabricação artesanal de um vaso, para depois falar ao coração de Jeremias o que de fato ele quer fazer. E ele diz a Jeremias: desce à casa do oleiro para ouvir a voz de Deus e aprender com ele. Tem que descer, tem que se submeter. E o oleiro, no texto de Jeremias, é o próprio Deus. E o local de fabricação do vaso, isto é, a casa, é lugar de crescimento, de ensino, de silêncio e transformação. E nós só conseguimos aprender com o oleiro na molda da vida, ou quem de fato está disposto a aprender, a estar nas suas mãos e ser transformado no silêncio, amassado no aprendizado e transformado na molda, no processo de fabricação. Isaías capítulo 64, verso 8 diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Jeremias ouve a voz de Deus e desce. E ele percebe que o oleiro está fazendo a sua obra, isto é, um vaso sobre a roda, ou as rodas. E a roda do oleiro é uma plataforma giratória, que naquela época era movimentado com os pés. E sobre esta roda o oleiro colocava ou aplicava uma porção de barro, depois deste barro ser amassado e pisado. E esta plataforma vai girando com as mãos do oleiro molhada, movimentando esta plataforma e o barro que está sobre esta plataforma. E o oleiro, na fabricação deste vaso, ainda neste barro, ele aplica muita pressão para moldar a argila, criando a forma e a altura desejada que ele quer para a fabricação de um vaso. E o texto diz que não é o barro que escolhe a molda, não é o barro que decide a forma, não é o barro que toma a decisão do resultado final de como ele vai ser, mas é o oleiro sobre as mãos no barro que decide como este barro vai se formar num vaso conforme o seu desejo, conforme a sua vontade. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 9, verso 20 e 21, diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? A plataforma onde este vaso é modelado pode ser destacado, ou pode trazer o sentido espiritual aos processos da vida, ou aos ciclos da vida. E o oleiro trabalha com pressão, água e movimento.
Nós não temos forma por direito próprio. A nossa forma está em Deus, e a forma que Ele usa é as suas mãos. A nossa forma está em Deus, e a forma que Ele usa é as suas mãos. Ele pisa, Ele amassa, Ele prepara, porque se somos dele, e a forma que vai ser modelado o vaso vai ser para a glória dele. Então, se tu estás sendo amassado ou pisado, é o próprio oleiro que está amassando, é o próprio oleiro que está pisando, é o próprio oleiro que está preparando o barro para colocar sobre esta plataforma ou sobre esta roda, e ainda trabalhar com mais pressão para produzir um vaso. Se você está sendo pisado, aguente, é Deus quem está pisando. Se você está sendo amassado, aguente, é Deus quem está te amassando, pisando, amassando, para depois modelar. É todo um processo, não para aí não se acaba só no pisar e no amassar. Tem o modelar, tem a pressão, e ainda tem o fogo depois, para secar o vaso. Então aguente os processos da pisa, aguente os processos do amassar, e dói, e fere, e sangra, e machuca, mas aguente. É Deus quem está lhe amassando e lhe pisando para lhe moldar, porque Ele tem um propósito contigo. O trabalhar de Deus em nós é diário. Enquanto a vida segue, quer nos dias bons ou ruins, Deus continua trabalhando, continua se movimentando, continua amassando, pisando e modelando. Romanos capítulo 8, verso 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. No verso 4, Jeremias, ele observa que o vaso que está sendo modelado se quebrou na mão do oleiro. E o vaso que estava sendo modelado e se quebrou, não foi jogado fora, não foi descartado, foi refeito. E o interessante, que na arte de fabricar um vaso de barro, às vezes, enquanto o barro está sendo trabalhado para fabricar o vaso e quebra, o oleiro pega aquela massa, deixa ela de canto, para depois pegar ela de novo e trabalhar naquela massa e fazer outro vaso. Às vezes Deus te coloca de canto, te faz esperar, te coloca com os outros barros que estão ali para serem preparados, te tira do molde, te coloca num canto, e naquele canto tu não estás esquecido, é preparo. Naquele canto tu não estás esquecido, é espera. Naquele canto tu não estás esquecido, é paciência. Quebra não significa abandono. Quebra revela os limites. Quebra revela as nossas fragilidades. Quebra também destaca a nossa dependência. O limite do vaso é a fragilidade, mas a sua dependência está nas mãos do oleiro.
Está quebrado, mas está na mão dele. Se quebrou enquanto estava sendo fabricado, mas ainda continua na mão dele. Fragilidade de um vaso que se quebra, dependência de um vaso que está nas mãos do oleiro. O vaso ele pode quebrar pela fragilidade do material, mas se está na mão do oleiro, se está na mão daquele que eu dependo, se está na mão daquele que tem poder de refazer sobre a mesma massa, se está na mão daquele que controla a plataforma da minha vida, se está na mão dele, tem sentido para uma vida restaurada. Você pode estar quebrado, todo arrebentado, mas está na mão dele. Você pode estar não entendendo nem o porquê que está passando por isso, com dores, frágil, doendo, machucado, sofrendo, angustiado, dilacerado. Mas tu estás na mão de Deus. Eu sinto Jesus aqui nesta noite, falando isso a alguns corações. Não é porque você está quebrado que você foi abandonado. Não é porque você está quebrado pelos processos da vida e pelo ciclo da vida ou pela plataforma da vida que o meu Jesus te descartou. Pode ser que ele te deixou um pouquinho no canto para você esperar. Calma que eu vou trabalhar contigo ainda. Calma que eu vou te colocar na molda de novo. Segura aí, aguenta o canto. Suporta o canto. Suporta o esquecimento, não de mim, dos outros. Que eu não me esqueci que você está lá no canto, esperando eu te colocar na plataforma. Eu não me esqueci que você está lá no cantinho, esquecido talvez por muitos, mas eu não me esqueci de ti não. Tu está lá no canto me esperando, continua esperando. Porque você ainda vai ser pressionado. Vou te tirar do canto e vou colocar pressão. Vou te tirar do canto e ainda vou trabalhar em você, porque eu quero fazer de você outro vaso. Quebrado, 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 mas na mão do oleiro. Arrebentado, mas na mão do oleiro. Quando nós olhamos para Jeremias no capítulo 20, Jeremias é aquele camarada que profetiza, profetiza, profetiza e ninguém dá crédito para ele. Ele fala as verdades de Deus, mas o povo resolve ouvir os falsos profetas que existiam em Israel, dizendo não vai acontecer nada com o templo. No capítulo 20, por causa das profecias que ele falou, ele foi castigado, torturado por Passur, um dos sacerdotes. E daí ele vai dizer uma palavra que mexe com a gente: Senhor, tu me iludiu, e iludido eu fiquei. A tua palavra na minha boca tem sido motivo de vergonha. Ninguém dá crédito ao que eu falo, ninguém dá atenção ao que eu falo, e eu falo aquilo que vem de ti e já não quero mais, e já não posso mais. Mas olha o processo da molda. Mas a tua palavra me cerra os ossos. Osso fala de estrutura. Na decomposição do corpo humano, o que sobra é o osso. Osso é estrutura. A tua palavra foi além da carne.
A tua palavra foi além dos órgãos. A tua palavra foi lá no osso, lá na minha estrutura. É a mesma coisa de Deus dizendo para você nessa noite, aquilo que disse para Jeremias: eu mexo na tua estrutura, porque na tua estrutura eu te sustento, na tua estrutura eu te guardo, na tua estrutura eu te restauro, na tua estrutura eu te levanto, na tua estrutura eu te animo, na tua estrutura eu te fortaleço. Quebrado, mas na mão de Deus. Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ainda no verso 4, Ele torna a fazer outro vaso, não com outra massa, mas com a mesma. Ele não vai pegar o Bruno, amassar o Bruno, e de repente o Bruno quebra. E ele vai pegar outro Bruno, de uma outra massa, para refazer o Bruno. É a mesma massa, é o mesmo Bruno, o mesmo caráter, as mesmas características, para fazer outro vaso, não o mesmo, outro vaso, mas com a mesma massa. Ele não vai pegar outro Jair, é com o Jair. Ele não vai pegar outro Joseph, é com o Joseph. É a mesma massa quebrada, que quebrou na mão dele, que partiu na mão dele, que foi dilacerada na mão dele, que sangrou na mão dele. É a mesma massa, Renato, que ele vai tornar a fazer outro vaso, conforme ele quer. E se o oleiro está restaurando o vaso, sempre é para melhor. Deus não restaura para nós voltarmos a sermos o que era ou o que éramos, mas Ele refaz para sermos melhores e úteis. E Deus não está errando no processo, Deus não está errando na molda, Deus não está errando porque te colocou no canto, Deus não está errando porque está te amassando, Deus não está errando porque está te pisando, Deus não está errando porque Ele está colocando pressão enquanto está fazendo você, enquanto está trabalhando em você. Se quebrou é porque Ele tem outro propósito. Se quebrou é porque Ele tem outra forma de maior valor. E Ele não vai te colocar no processo da queima, que é o último ou um dos últimos processos, porque depois de queimar o vaso e secar ele, não tem como refazer. Então Ele não vai te colocar no processo da queima sem antes você estar preparado, sem antes você estar pronto. E se Ele está amassando, aguenta. Se quebrou, não é descarte. Ele quer aperfeiçoar a obra dele em nós. Suporta. Paulo disse a Timóteo: ei Timóteo, suporta comigo as aflições, suporta comigo a quebra, suporta comigo as torturas, suporta comigo as provações, como um bom soldado de Cristo, que foi arregimentado, que foi chamado e que não pode olhar para trás. Suporta a quebra. Se nós pudéssemos escolher, não escolheríamos ser amassado. Quem quer ser amassado? Quem quer sofrer? Quem quer ser pisado? Quem quer as mãos do oleiro pressionando? Mas é necessário. É para teu bem. É para te aperfeiçoar. É para te melhorar. Aguenta firme. Eu sei que não está fácil. Eu sei que está difícil. Quando você não suportar mais, daí vai estar pronto. Quando Ele perceber que você não aguenta mais, daí está pronto. E muitas vezes a gente pensa, quando fala eu não aguento mais, não, ainda aguenta, ainda suporta. Jesus no Getsemane suportou a quebra.
Suportou a dor de antever aquilo que ele iria passar, e suou gotas de sangue do estado emocional tão apurado que ele estava. E ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Me quebra, me amassa, pisa, molda, me prepara para aquilo que há de vir. Suporta o aperfeiçoamento dele. O maior perigo não é a quebra do vaso, é o vaso estar fora da mão dele. O maior perigo não é você quebrar, o maior perigo é você quebrar fora dele. O maior perigo é você quebrar longe dele. Enquanto você estiver na mão dele, ele vai te amassar, vai pisar, vai quebrar, mas vai haver restauração. E eu estou profetizando aqui nessa noite. Enquanto ele está pisando, enquanto ele está amassando, enquanto ele está moldando, ele está preparando, porque haverá restauração, recomeço, propósito, renovo, vaso novo. Se você pode, feche os teus olhos um pouquinho onde você está. Oramanashuriyama. Sinta o oleiro trabalhando em você nessa noite, dizendo: aguenta, tu suporta, tu estás na minha plataforma, e na minha plataforma eu trabalho em você. Tu estás na minha plataforma, e na minha plataforma eu vou lhe moldando conforme eu quero. Oramarashuriyama. Tu estás na minha plataforma, e na minha plataforma eu te amasso, mas é para melhor. Eu piso, mas é para melhor. Eu moldo, mas é para melhor. Tu estás na minha plataforma, e de vez em quando há um grito de dor, a angústia profunda da alma, gritando de dor, mas aguenta. Tu estás na minha plataforma. E tu só vai sair da minha plataforma quando estiveres pronto. Tu só vai sair da minha plataforma como um vaso novo. Eu que restauro, eu que refaço, eu que dou uma nova oportunidade, uma nova chance. Eu que faço recomeçar. Eu que crio novos propósitos. Eu que renovo. Eu que faço um vaso novo. E o Senhor nesta noite está fortalecendo alguns corações para ouvir a voz dele dizendo: aguente a minha molda, suporta a minha molda. Tu estás na minha forma, porque eu quero te formar, quero te fazer novo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Sinta o toque do oleiro nesta noite. Sinta as mãos do oleiro te trazendo alívio. Tu estás sendo amassado, mas eu tenho alívio durante a massa. Tu estás sendo pisado, mas eu tenho alívio durante o processo. Oh, meu Jesus. Oh, meu Jesus. Oh, meu Jesus. Quebrado, 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 mas na mão do oleiro. Quebrado, arrebentado, mas na mão do oleiro. Aleluia.
Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4 e 7, ele fala de um vaso que contém o tesouro de Deus dentro dele. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E que tesouro é este? Que tesouro é esse, Mídio? É Cristo em nós. É a presença de Cristo em nós. Pode ser amassado, pode ser pisado, pode ser quebrado, mas se Cristo está em nós, o vaso será refeito, será feito de novo, para que o tesouro da sua presença esteja em nós e permaneça em nós, para que seja manifestada a excelência do poder dele em nós. Deus está fazendo e trabalhando no vaso da sua vida, e o resultado é o vaso pronto, finalizado, acabado, construído, refeito. Cada um de nós tem um processo. Cada um de nós temos uma plataforma nas mãos de Deus, de como Deus trabalha. Cada um de nós temos o ciclo da vida. Cada um de nós enfrentamos os dilemas, os percalços, e um é diferente do outro. Eu não enfrento o que o irmão Fernando está enfrentando, nem o que o Rogerinho está enfrentando, nem o que a irmã Tatiana está enfrentando. Mas todos nós estamos na mão do oleiro. Todos nós estamos na mão dele. Como é bom estar na mão dele. Como é bom estar na mão dele. Fique de pé por bondade. Como é bom estar na mão dele. Como é bom ter a segurança da mão dele. Evangelista Fernando, como é bom. Eu posso estar todo arrebentado, todo quebrado, mas eu estou na mão dele. Todo moído, Robson, pelas circunstâncias da vida, sem saber o que fazer, que norte tomar, que rumo tomar, mas estou na mão dele. Sem saber o que vai ser do amanhã, dizendo para Deus: Deus, é daqui a pouco amanhã, e eu não sei o que fazer, mas eu estou na mão dele. Jó passou pelo que passou sem entender o porquê passou por aqui, mas nunca saiu da mão do oleiro. O oleiro nunca deixou Jó à deriva. Colocou num canto e deixou no canto até no capítulo 38 de Jó tirar ele do canto e trazer ele de novo para a plataforma da vida e moldar ele. E no final ele diz: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Feche os teus olhos onde você está. Oh Jesus, louve ao nome do Senhor.